O que acontece com os ovos depois que saem das granjas? Será que os ovos podem seguir direto para a comercialização sem passar por nenhum processo de avaliação? Ainda que seja um produto consumido in natura, os ovos passam sim por uma avaliação. Há um controle de qualidade muito rigoroso na produção. Os ovos passam pelas etapas de classificação e limpeza e também são rotulados. Aí sim seguem para as gôndolas do supermercado. A gente vai saber mais sobre essa cadeia produtiva conversando com a especialista em segurança alimentar, Ana Nésia Ramos, que está hoje presencialmente aqui com a gente. Muito bom dia para você, Ana Nésia. Seja muito bem-vinda ao Ligados Integrados. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação aqui com a gente hoje, aqui no nosso estúdio. Ana Nésia, eu vou começar te perguntando o seguinte. Claro que a gente está falando daquele ovo que a gente compra na prateleira do mercado. Não estamos falando aqui daquela propriedade muito pequena, no interior, em que a gente vai, compra o ovo direto ali do produtor, ou mesmo quando a gente vai comprar uma carne, o pessoal fala comprar uma galinha, né? Não, a gente não está falando desse tipo de comércio. Estamos falando ali do comércio no mercado. A gente compra aquele ovo in natura, diferente do que acontece com a carne, que já vem numa bandejinha, o corte que a gente vai escolher, ela já passou por um processo ali de industrialização, já passou por algum processo na indústria. O ovo não, a gente compra ele in natura mesmo. Você vê que não teve nem, não foi modificado, tá ali com a casquinha dele, tá tudo certinho. Como é que a gente assegura, como é que a gente garante a segurança desse alimento do ovo que a gente compra in natura, diferente de outras proteínas? Como é que a gente sabe que ele tem qualidade, que ele está pronto para o consumo? Que tipo de avaliação, por qual tipo de avaliação esse alimento passa? Daí a obrigatoriedade dos ovos terem a rotulagem, né? Então, se antigamente era muito normal que se vendesse os ovos nas feiras, né, em algumas casas atacadistas sem um rótulo, hoje isso vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque, inclusive, nós precisamos seguir todas as orientações sobre rotulagem de alimento embalado na ausência do consumidor, né? Então, nós temos que ter muito claro quem é o produtor desses ovos, qual é a data de produção, essa data de produção precisa representar a data de postura, né? E o serviço de inspeção. Porque essas granjas, esses ovos, eles devem ser de origem de uma granja registrada na Defesa Agropecuária do Estado e o setor de classificação desses ovos, ela, obrigatoriamente precisa ter registro no serviço de inspeção. E aí sim, pode ser municipal, estadual ou federal. E o que seria essa classificação? A gente às vezes ouve passar o carro do ovo na rua, né? E a gente ouve o pessoal falar que está vendendo ovo jumbo. O que seria essa classificação dos ovos? Existe um regulamento técnico de identidade e qualidade dos ovos que determina o peso que o ovo deve ser embalado. Então, quando nós falamos do ovo destinado diretamente ao mercado consumidor, existe uma sistemática de pesos que vão determinar se esse ovo é jumbo, extra, grande, médio, pequeno ou super pequeno. Isso tem a ver, então, com o tamanho e o peso dos ovos, que é feito numa balança automática, né? Não existe uma classificação manual, e sim automática pelas máquinas classificadoras. E aí a gente está falando, então, de uma classificação entre os ovos que vão ali para a prateleira do mercado, que eu vou comprar ele in natura, e o ovo que vai para a indústria, para o pessoal que vai fazer macarrão, massa, bolo, na indústria, o produto industrializado que a gente vai comprar e que na composição tem o ovo. Seria essa a classificação? A nossa principal legislação de produto de origem animal, que é o RISPOA, que é o Decreto 9.013 de 2017, ele divide os ovos de galinha em duas categorias. A categoria A, ela vai ser destinada ao mercado consumidor e ele deve ser embalado por peso. Tá? E a categoria B são os ovos que de repente estava com a casca um pouco torta ou a casca manchada, e aí esses ovos são destinados à indústria. Só ressaltando que, é claro, o ovo que é destinado à indústria não tem nenhum problema sanitário. Ele só não tem, às vezes, ali a resistência adequada da casca para enfrentar uma logística, né? E lá na indústria, nas unidades de beneficiamento de ovos e derivados, ele vai passar pelo processo de pasteurização. Depois ele pode ser líquido ou em pó e aí sim destinado às indústrias de processamento que farão o macarrão ou qualquer outro tipo de alimento.
Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, mas a gente tem também uma tela que nós preparamos para você poder comentar. Que eu vou te perguntar quais desses processos de classificação são realizados ainda na granja, quando a galinha bota o ovo lá, ou não, em outro estabelecimento. Você falou que o ovo ele é beneficiado. Em quais estabelecimentos a gente tem essas avaliações dos ovos até ele chegar de fato no mercado e depois ali na nossa casa? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, pessoal, que nós preparamos para a Ananésia poder comentar então com a gente. Então aí a gente está falando desde a alimentação das galinhas que vão botar os ovos, depois a gente está falando do processo de postura lá na granja, depois a gente está falando do transporte desse ovo, depois a gente está falando da distribuição desse ovo até chegar então no mercado, no ponto de venda para o consumidor final. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa cadeia de produção de ovos, esses processos, onde eles acontecem. E uma cadeia gigante, né, Gigante. Júlia? Então, quando nós falamos, até na matéria anterior vinha falando dos ovos orgânicos, né? Você define se você vai ter ali um sistema orgânico ou uma postura convencional lá nos grãos. Né? Então, você passa por todo o processo aí de colheita, de fábrica de ração, né? E aí, para nós da cadeia de postura, né, independente de serem ovos especiais ou convencionais, esses ovos eles devem ser oriundos de incubatórios devidamente registrados no Ministério da Agricultura, tem todo aí um controle sanitário, um controle de vacinação para garantir a sanidade dessas galinhas e dos ovos. Depois, na granja, esses ovos destinados lá para a granja de postura, né? Então, nós receberemos as pintainhas de um dia, a granja de postura registrada na Defesa Agropecuária, e aí essas pintainhas que serão as granjas que botarão os ovos. Depois da coleta, essas coletas elas ocorrem todos os dias, os ovos são destinados a um setor. Aqui no estado de São Paulo nós temos o hábito de falar classificação de ovos, alguns lugares se fala depósito de ovos, central de ovos, CPO. Então é uma sala onde nós temos uma máquina classificadora e nessa máquina existe aí a etapa de inspeção visual dos ovos, a lavagem e a secagem, né, que são opcionais, que aí você pode fazer um processo de escovação seca, desde que você garanta que não existe um resíduo na casca. Depois é feita uma avaliação da integridade da casca. Essa avaliação ela pode ser mecânica ou manual. Então, manualmente nós temos a ovoscopia, né? E as mecânicas nós temos o crack detector, um detector de fissuras, um equipamento que é projetado para isso. Passadas essas etapas, os ovos passam por balanças. Nessas balanças que nós chamamos aí o processo de classificação por peso. Daí eles seguem para as esteiras onde nós faremos o embalamento e a identificação da rotulagem. Né? Claro que garantindo sempre a rastreabilidade de todo esse processo, com base aí na data de postura. Nessa etapa, nós separamos se os ovos são categoria A ou categoria B. Depois, categoria A, ele vai direto para a parte de transporte e distribuição para o mercado consumidor. Se ele for categoria B, né, ele precisa, dependendo da qualidade da casca, entrar em refrigeração ou não. E dali ele é destinado às unidades de beneficiamento de ovos e derivados que fazem o processo de pasteurização. E aí vira então o produto final, que no caso vai ser o ovo líquido ou destinado para outras indústrias ou para o mercado consumidor também, que hoje nós temos vários caixas, saquinhos, né, de ovo líquido destinado ao consumidor e depois que eles vão ser distribuídos para os supermercados. Você falou em ovoscopia, esse foi um processo que eu vi quando eu visitei um incubatório de frango de corte, né? Ovos para o nosso consumo, realmente eu não tive a oportunidade de visitar nenhuma granja que produz ovos para o nosso consumo, mas já visitei um incubatório aí de frangos de corte e aí eu vi esse processo aí de ovoscopia que você comentou. Agora, eu queria entender se há uma diferença ou semelhança na produção de ovos de postura e também na produção de ovos para produção de frangos de corte, porque quando a gente fala em ovo caipira, quando a gente fala em frango caipira, eu sei que tem gente que pensa que frango caipira é aquele frango que a gente vai lá numa granja, compra diretamente com o dono daquela galinha, o dono daquele frango, mas não, o frango caipira é uma linhagem, a própria Seara, a agroindústria vende esse frango caipira, que também é um frango produzido em granjas super tecnificadas, enfim.
Essa classificação é assim também na produção de ovo para o nosso consumo? Existe essa classificação entre ovo caipira, ovo convencional? Tem a ver com a produção? Tem a ver com linhagem? Ou é realmente quando a gente compra ele de uma granja pequenininha, ele já é considerado ovo caipira? Ele tem a ver com, na verdade, a soma do processo, né? Você falou assim, lá no incubatório, então eu vi a ovoscopia. Lá você está vendo o desenvolvimento do embrião. No setor de postura, é justamente ao contrário. Nós não podemos ter de maneira nenhuma um desenvolvimento de embrião. Tanto é que nós não temos machos nas granjas de postura convencional, né? Mesmo na caipira. O que acontece? O sistema caipira em si, ele tem a ver com o sistema de cuidado dessas aves. Então, existe uma regra, existe uma norma específica para o atendimento desse sistema de produção, que vai garantir aí que a ração seja ausente de produto de origem animal, né? Então, não é uma ração, ela não pode ter aquela farinha de carne, né? O sistema de criação, você precisa ter uma área de pastoreio, além das aves serem livres de gaiola, né? Quando você fala free range, né? Você tem a ave livre de gaiola, mas ela está num barracão solto, como o frango, por exemplo. Ela não tem acesso à área externa. Mas ela pode ser dessa maneira e não ser orgânica, porque o que vai lidar com o orgânico é a ração. Só que o que é importante ressaltar e aonde dará segurança ao consumidor é o selo de certificação. Porque é ele que vai garantir que essa granja passou por um processo de fiscalização, passou por uma auditoria, que ela atende o regulamento. Para você ter ideia, os regulamentos determinam até quantos metros de puleiro nós temos que ter para essas aves. Nossa, muito interessante. Tem bastante assunto para a gente falar sobre o sistema de produção de ovos, né, Ana Nésia? Pena que o nosso tempo é curtinho, mas foi a primeira vez que você veio participar aqui com a gente e eu quero que você venha muitas outras vezes, porque tem bastante assunto. Realmente, já fica o convite para você voltar, então. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. A joia, obrigada e eu estou à disposição. Maravilha, até uma próxima. Muito obrigada. Até.